perdão em família. Eu quero convidá-lo para estar lendo Colossenses capítulo 3, o verso 13. Colossenses 3, 13. Você pode ler comigo? Colossenses 3, 13. Eu creio que já está ali. Na semana que vem vai estar melhor, porque esse data show não é o nosso. Fui no encontro, nós emprestamos o data show, eu levei. Aí o rapaz me devolveu o data show, estava dentro da capa, eu levei. Quando eu cheguei em casa que eu vi, o meu data show é branco e esse é preto, então a diferença é pouca, não? Mas eu não prestei atenção. Mas essa semana eu não tive tempo de ir lá na outra igreja. Fui numa igreja, não era aquela, estava na outra igreja, destrocar. Essa semana eu vou trocar, o nosso é novo, então ele é melhor. Esse aí, ele não está assim tão bom, né? Mas se der para ler, vamos ler. Vamos lá. Suportando. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Queridos, é na família certamente que nós enfrentamos conflitos e enfrentamos dificuldades. Normalmente é na família que nós temos a tendência natural de sermos quem realmente nós somos. Talvez com uma pessoa diferente, talvez com uma pessoa estranha, nós temos uma postura talvez mais recatada em alguns momentos, talvez mais educada em alguns momentos, mas como a família, a nossa tendência é às vezes sermos muito diretos, né? E sermos muito sinceros, que devemos ser mesmo, mas às vezes nos esquecemos nos esquecemos de falar e de usar aquelas gentilezas que nós usamos com outras pessoas, e às vezes também nós trazemos problemas e dificuldades de outras circunstâncias e situações que vão gerar na família certos conflitos e que vai trazer a necessidade do perdão. E eu quero falar sobre isso com vocês, sobre essa questão do perdão. O que é perdão? Essa é a primeira pergunta que eu quero falar e eu quero ver com você. O que é o perdão? Queridos, o perdão não é exatamente você estar liberando alguém que fez uma ofensa contra você, que lhe ofendeu. É você estar realmente liberando, é você estar desculpando, é você estar em paz com aquela pessoa. Então, se alguém te ofendeu, a palavra de Deus diz que você tem a obrigação de ir lá e de perdoar. Se você souber que alguém lhe ofendeu ou que alguém está chateado com você, diz a palavra que também você tem a obrigação de ir lá. Mas, queridos, o perdão ele é muito mais do que uma questão do ponto de vista bíblico. Ele é uma questão também emocional, uma questão que vai te ajudar na sua saúde espiritual, na sua saúde emocional. Já foram feitas pesquisas. Há uma universidade americana que fez uma pesquisa sobre o perdão. E chamaram pessoas que estavam com dificuldade de perdoar alguém por alguma circunstância e foram verificar a pressão daquela pessoa. Alguém chamou, alguém trouxe aquela pessoa, colocou lá e fez ela relembrar, ou ela pensar, ou ela lembrar de circunstâncias onde ela tinha conflito, de circunstâncias onde ela tinha dificuldade. E aí verificou-se a pressão daquela pessoa, sem ela lembrar, sem ela relembrar daquela dificuldade. Depois colocou lá aquelas dificuldades que ela tinha. Sabe o que aconteceu? A pressão das pessoas alteraram. Só de lembrar de algum episódio que tinha chateado, só de lembrar de algum episódio que tinha trazido ou trago à sua mente, à sua memória, alguma coisa que não era positiva, alguma coisa que não era boa. Então o perdão é uma necessidade. O perdão é algo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos praticar. Irmãos, e o perdão também, vamos dizer assim, será que o pai e a mãe têm que pedir perdão ao filho? Tem que pedir. Eu não tenho dificuldade, irmãos, nunca tive de pedir perdão para os meus filhos.
Nunca tive dificuldade de chegar para eles, desde pequeno, né? Desde quando eles eram pequenos, eu errar e chegar para eles e pedir perdão, e colocar para eles, e para quê? Primeiro, para que eles aprendessem a estar perdoando, e para que eles aprendessem também que o pai deles é falho, é humano como qualquer outro, ainda que tenha obrigação de se esforçar, de cumprir a palavra, mas também é falho e falha. Agora, quando falha, é preciso admitir, é preciso então pedir perdão. Eu fui fazer uma pesquisa, né? O perdão e a ofensa, e fui lá na Wikipédia, né? E fiz uma pesquisa lá, né? Diz lá que o perdão, o que é ofensa, né? É um insulto ou ofensa, é uma forma de violência verbal, em que geralmente o agressor se utiliza de palavras verdadeiras ou não. Preste atenção nisso, ó. Se utiliza às vezes de palavras verdadeiras ou não, com exageros ou não, que visam humilhar de alguma forma ou atingir um ponto fraco da vítima. O insulto pode ser seguido de violência física ou pode vir carregado de palavras de baixo calão, que é palavrão. Então, irmãos, observe aqui algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Essa ofensa que vai gerar a necessidade de perdão, ela pode vir, olha só, de palavras que às vezes são verdadeiras, mas foram ditas de maneira errada, na hora errada, no momento errado. Então, às vezes aquela circunstância aconteceu realmente, mas a maneira com que foi colocada, a maneira com que foi falada, vai gerar no outro uma ofensa, vai gerar no outro talvez uma mágoa, vai gerar no outro talvez uma dor. Mas o que fica claro é que muitas vezes a pessoa, ela realmente quer atingir aquela pessoa. Talvez a pessoa sabe das qualidades negativas da pessoa, então ela vai e diz aquela qualidade: ó, você fez isso, fez mesmo. Mas talvez não fosse a hora, talvez não fosse aquele momento para trazer a memória, talvez não fosse a hora, não fosse o momento para falar aquela coisa. Mas, queridos, eu quero ver com você como é, que situações mais concretas elas podem talvez gerar as ofensas. Irmãos, os casais têm alguns problemas normalmente. Um deles é a questão da comunicação, é da conversa, é da fala. E muitas vezes o problema não é o que o outro fala, mas é o que o outro escuta. Presta atenção nisso. Às vezes o outro está falando de alguma coisa, não tem nada a ver com aquilo especificamente, mas a mente e o coração daquela pessoa, ela já vai ficar pensando em outras coisas, aí desencadeia algumas coisas, alguns sentimentos, e a pessoa já começa a ficar ofendida, né? Tem irmã que vai ficar ofendida, por exemplo, com o marido que chega, tira o sapato e joga no meio da casa. Eu sei que não tem nenhum homem aqui que faz isso, glória a Deus, amém, né? Aleluia. Os homens não fazem isso, né? De chegar, deixar o sapato jogado em qualquer lugar e não se preocupar de guardar. Isso às vezes chateia as irmãs, porque ela é certinha, gosta da coisa colocada no lugar, e mais que ensina, e mais que fala, o marido não tem. Irmã, se acostuma, tá? Porque tem alguns que só misericórdia de Deus não vai ter jeito, certo? Irmãos, tem casais que arrumam problema, dificuldade até com a pasta de dente. É porque alguns falam: ó, você tem que começar lá de baixo, certinho, para ir saindo o tubo, saindo a outra aperta em qualquer lugar, né? Não está nem aí. E esse, olha, parece que esse fato às vezes chateia a outra pessoa. São situações, são circunstâncias. Às vezes, irmãos, a questão financeira, né? Tem irmã que quer a liberação para ir no shopping, para gastar lá no cartão, né? E o marido não quer dar o cartão, não quer prestar o cartão porque tem medo, tem receio. Não que as irmãs são exageradas, né? Hein? Hoje eu não posso falar que são, né? É dia das mães, o pastor vai falar que não, né? É que as irmãs gostam de zelar pela família, gostam de dar presentes, né? Gostam de comprar coisas boas, e às vezes o marido fica chateado. Às vezes a questão financeira traz conflitos para a família, traz dificuldade. Irmãos, e essas coisas vão sendo guardadas, essas coisas vão colocadas, às vezes até, irmãos, a criação de filhos
traz conflito para a família. A mãe quer corrigir de um jeito, o pai quer corrigir de outro e acaba trazendo. Dizem que quem corre atrás de filho é sua mãe, pai não corre atrás não. Certo? Pai fala, o filho vem cá, né? Olhou, é só de olhar, já vai, já tem que obedecer. Pelo menos os pais têm essa fama, né? Se bem que tem mãe que é muito brava, o filho já sabe, né? Porque se bobear, hein? Vai entrar mesmo na varinha, então tem que tomar cuidado. Mas queridos, eu quero ver com você também como é que nós podemos fazer, como é que nós devemos trabalhar para que o perdão ele possa acontecer no seio da nossa família. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a prática do perdão ela favorece a resposta à oração. Presta atenção nisso, querido. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que se eu não perdoar, eu não tenho condições de ter as minhas orações respondidas. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7. Quem consegue ler? Lê para mim, fazendo favor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas gerações não sejam impedidas. Olha só, irmãos, tratar a mulher bem, ter gentileza. As irmãs sabem que hoje está raro o homem muito gentil, né? E eu me incluo nessa realidade, sabe? Vou dizer que sou assim tão gentil, não sou, né? Eu admiro os irmãos aqui, né? Acho que todos os irmãos que estão aqui, eles abrem a porta do carro para a esposa entrar, né? Para lá, né? Não deixa a esposa. Eu acho que todos, só eu que não faço isso, irmã. Só eu que não faço isso. Eles estão balançando a cabeça do que faz, irmã. Misericórdia, hein? Olha só, eu vou passar a observar, mas eu infelizmente não tenho essa prática, mas devia ter, né? De lá, abrir a porta do carro, colocar, né? O marido normalmente, às vezes quando sai, ele vai na frente a 2 quilômetros andando e a esposa fica para trás, ele nem olha, nem espera a esposa, né? Para ajudar, para abençoar. Mas a palavra está dizendo que o homem precisa tratar a mulher como vaso mais fraco. Eu digo sempre, sabe, irmão? Homem que bate mulher é covarde. Homem que bate mulher é covarde. E se chegar para mim e falar que bateu, a irmã chegar, pastor, o meu esposo bateu, eu vou mandar ele para a delegacia, falei Maria da Penha, certo? Depois eu vou dar o meu cartão, viu, Paulo? Vou dar o cartão pedi o cartão do Paulo Roberto também, vou dar, toma aqui o cartão, mas vai para a lei da Maria da Penha. Irmãos, homem que bate mulher é covarde. Pastor, e se ela quiser me bater? Corre, meu filho, sai fora, hein? Corre, dá o seu jeito, hein? Dá o seu jeito, corre, sai fora. Mas o homem que bate a mulher é covarde, não deve, é proibido, não pode, certo? Então você já sabe, né? Se chegar uma irmã, pastor, meu marido acabou de me bater, eu digo, irmã, vai para Maria da Penha, pega uma delegada dessas que tem aí, bem brava mesmo, que eu já vi, e aí, meu filho, eu vou rebolar e depois o Paulo Roberto vai rebolar também para tirar você de lá, certo? Para dar um jeitinho, mas você vai sofrer. Mas você não vai fazer isso, amém? Glória a Deus, né? Você vai aprender a perdoar, vai aprender a relevar certas circunstâncias para que isso não aconteça. Porque a prática do perdão, ela vai contribuir, vai favorecer a sua resposta à oração. Então, quer ter oração respondida? Um dos princípios é o perdão. Irmãos, olha só o que diz Marcos, capítulo 11, o verso 25. Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Ele diz, em segundo lugar, a prática do perdão impede a atuação do adversário. Presta atenção nisso. A prática do perdão lá na sua família vai impedir a atuação do adversário. Irmãos, há famílias que infelizmente, talvez até involuntariamente, talvez sem até se perceber, talvez sem até prestar atenção, fica chamando o adversário para dentro de casa, fica dando oportunidade, fica dando chance, fica fazendo coisas para o adversário. Quando eu falo adversário, querido, estou falando do diabo, eu estou falando do adversário das nossas almas, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o adversário é o nosso adversário, que ele anda ao
nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele quer uma oportunidade para bagunçar a minha família, para bagunçar a sua família, para bagunçar a nossa família. Ele fica rodando, ele fica espreitando, ele fica procurando uma oportunidade. Irmãos, e se dermos oportunidade, infelizmente ele vai entrar com força. Por isso nós precisamos, enquanto servos de Deus, enquanto servos do Senhor, estarmos vigiando para que o adversário ele não tenha oportunidade. Olha só o que diz. Você consegue ler? Lá em 2 Coríntios 2,10. Se você pode ler, por favor, lê bem forte para mim. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tem perdoado alguma coisa, foi vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Olha só, irmãos, a última parte desse versículo, ó. Se perdoar, eu também vou perdoar, para que o adversário não leve vantagem sobre nós. Aí a palavra é muito clara, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Irmãos, eu já trabalhei com várias pessoas na área de libertação, que a pessoa fica possessa pelo adversário. O que é isso, pastor? O adversário toma a mente, as faculdades da pessoa, toma toda a pessoa. Ah, pastor, isso não existe. Existe sim, querido. Existe, é uma realidade. Existe sim. Irmãos, e às vezes quando a gente vai tratar depois com a pessoa, porque quando a pessoa estiver endemoniada, estiver possessa, você usa a autoridade do nome de Jesus, o diabo tem que sair mesmo, não tem essa, não tem aquela, com a autoridade do nome de Jesus. Aí quando você vai trabalhar a pessoa, vai ver a pessoa, há situações de falta de perdão que a pessoa guarda no coração, e por isso o adversário se alimenta dessas coisas. E ele tem ali um lugar, ele tem ali uma oportunidade. Então o que você precisa fazer? Liberar, querido. Se você tem alguém que fez alguma coisa contra você, você fala, pastor, é porque você não sabe, é porque não foi você, eu não sei, mas eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário, para pagar os meus pecados, para pagar os seus pecados, para pagar os nossos pecados, amém? Foi Jesus que pagou o preço, foi Ele que perdoou. Irmãos, o perdão é algo muito amplo. Uma hora eu quero fazer uma pregação aqui só sobre o perdão. Hoje não dá para eu falar exatamente sobre todo o tema. Talvez fazer até uma série sobre o perdão. Mas uma coisa que eu queria que você hoje, por favor, em nome de Jesus, prestasse atenção. Se há situações na sua família de falta de perdão, em nome de Jesus perdoa. Em nome de Jesus conversa. Em nome de Jesus resolve. Em nome de Jesus libera. Irmãos, o ser humano, o natural do ser humano é vingança. O perdão, ele é contra a nossa natureza humana, ele é da natureza divina, porque nós queremos fazer o quê? Nós queremos vingar. Pisou no meu pé, eu piso no seu também. Bateu, eu vou bater no outro, mas Jesus ensina diferente. Jesus ensina a dar o quê? A outra face, irmãos. Oh, misericórdia para o humano. Mas é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela diz, se alguém te bater numa face, de um lado da face, oferece o outro. Então a palavra está sendo muito clara, ela está falando sobre a necessidade de perdoar. E há muito desses conflitos entre marido e mulher, e entre filhos também. É muito comum há filhos que não falam do pai, que não falam da mãe, que fica bicudo. Em nome de Jesus, você sabe o que é ficar bicudo, né? Sabe, né? Ficar chateado, né? Com a cara fechada, né? Com o rosto fechado. Irmãos, é preciso conversar, é preciso dialogar. Talvez até, queridos, eu aprendi uma coisa muito importante com meus pais, né? Aprendi uma coisa muito importante, né? Quando um está nervoso, o outro precisa se segurar. Deixa eu falar, porque às vezes, irmãos, você está realmente estressado com algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãs. Tem alguns maridos que chegam assim perto do fim do mês, até o dia 5 ele fica meio estressado, entendeu? Ele vê as contas chegando, vê as coisas que tem que pagar. Às vezes ele fica meio estressado. Não é todo, mas tem alguns que ficam assim.
Tenha paciência. E marido, sabe de uma coisa? As mulheres têm um período, né, que é próprio das mulheres, e elas ficam com o humor alterado, né? Você já ouviu falar em TPM? Já, né? Toda mulher tem, querido. Vai chegar uma hora que você precisa entender, precisa compreender, para que você possa relevar talvez alguma palavra, talvez alguma coisa, e praticar o perdão no seio da sua família, para que você impeça que o adversário ganhe terreno, que o adversário ganhe lugar na sua família. Irmãos, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é muito clara, que o diabo veio matar, roubar e fazer o quê? E destruir. Então ele quer destruir a sua família, ele quer deixar a sua família fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Irmãos, e às vezes o lugar mais gostoso, que é a família, o lugar da tranquilidade, se torna o pior lugar, o lugar que a pessoa não quer ir, o lugar que a pessoa não quer chegar, porque não há um ambiente para isso. Então vamos lá, a terceira coisa que eu quero falar com você hoje, que a prática do perdão favorece um ambiente agradável. O perdão, ele vai favorecer um ambiente agradável. Se você praticar o perdão, vai favorecer lá no seio da sua família um momento, um tempo para estar junto, para estar conversando. Irmãos, olha o que diz a palavra. Então Pedro, aproximando-se dele, de quem? Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Sabe o que Jesus lhe disse? Não, te digo que até 7 vezes. Mas até quantas vezes? 70 vezes 7. Então você faz a conta. 7 vezes nada. 7 vezes 7? 49. 490 vezes. Aí vou dizer para pastor, então 490 eu vou começar a anotar. Meu querido, é 490 no dia. Você vai falar misericórdia. Hein? Então a palavra está dizendo, olha, 70 vezes 7 que você... Irmãos, na verdade, essa palavra aqui, ela é figurada, porque ela quer dizer que há infinidade de vezes que você deve perdoar. A palavra 7 quer dizer perfeição. Quer dizer, olha, quantas vezes precisar de perdão, você vai perdoar. Quantas vezes precisar do perdão, você vai exercer o perdão. Quantas vezes você precisar do perdão, você vai exercitar o perdão. Então, queridos, a prática do perdão vai favorecer um ambiente agradável. Pensa bem, irmãos, olha só. Eu vou falar, assim, dos irmãos, das irmãs, mas talvez isso pode se aplicar também às irmãs. Tanto faz, um ou outro, né? Mas pensa bem, o marido está lá no trabalho, está cheio de problemas, cheio de dificuldades, às vezes até não tem nem a sabedoria de separar o problema do trabalho, porque tem que aprender a separar, tá, irmão? O problema do trabalho, você vai resolver no trabalho. Situações do trabalho você não pode trazer e descarregar em cima da família. Teve um problema lá com o chefe, lá no trabalho, chega, não vai descarregar em cima da família, e vice-versa. Não, você vai deixar lá, a hora que você chegar lá, você vai resolver na família, é outra coisa. Mas às vezes não acontece, às vezes chega em casa cheio, com a cabeça cheia de coisa, quando chega em casa, vem a abençoada da mulher. Hein? Cheio de perguntas, cheio de coisas, cheio de cobrança. Irmã, quando seu marido chegar, dá um tempinho, dá um beijo, aquele beijo gostoso. Oi, amor, bem, como é que você chama ele? Não dá atenção. Quando você tem aquelas questões, você deve ter uma lista lá que você anotou. As crianças fez isso, fez aquilo, tem aquilo outro. A torneira está vazando, tem aquilo para fazer. Querida, dá um tempo, espera um pouco. Vai chegar a hora, você vai falar com carinho, você vai falar com amor com seu esposo, mas às vezes nem chegou, nem botou o pé em casa, já está descarregando tudo. Preste atenção, né? Ou às vezes o marido, a mulher cheia de atividades, né? Porque, irmãos, que coisa, misericórdia, né? O trabalho de casa parece que não acaba, hein? Você vai lavar vasilha, toda hora tem vasilha para lavar, né? Você vai arrumar casa, misericórdia, oh meu Deus, sabe? É muita coisa, é muito trabalho. E às vezes as irmãs, e hoje é normal isso, tem dupla jornada, algumas até tripla jornada, porque trabalha o dia todo e trabalha às vezes à noite ainda,
e quando chega em casa tem que arrumar, não é isso? Ou tem que ajeitar as coisas, por mais que você tenha auxiliar na sua casa, por mais que você tenha alguém que te ajude, mas não tem jeito, há coisas que você vai ter que fazer, ainda sobra coisa, e o marido às vezes não consegue ver isso, não consegue ter essa sensibilidade para ver, para perceber que a esposa está sobrecarregada, que ela está com uma porção de coisas. Então, por favor, em nome de Jesus, tenha calma na hora de falar, na hora de conversar, para que o ambiente da sua família seja um ambiente gostoso, seja um ambiente agradável, seja um ambiente onde haja o diálogo, seja um ambiente onde haja a conversa, seja um ambiente onde o perdão ele possa estar sendo praticado. Eu sei que cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu perfil, tem a sua maneira de ser. Há pessoas que têm dificuldade de perdoar, há outras que têm mais facilidade, mas a realidade, a necessidade, querido, que para vivermos bem em família, nós precisamos exercer o perdão. Queridos, nós vivemos numa sociedade que às vezes, por causa de uma fechada, estou falando no trânsito, o camarada está lá, fechou, o outro é capaz de sair, se tiver com uma arma lá e dar um tiro na pessoa, né? Talvez por uma palavra que falar, alguma coisa, às vezes coisas simples, já haja uma explosão, não há mais aquela tolerância. Querido, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e praticarmos o perdão conforme nos pede, conforme nos fala a palavra de Deus. Eu não sei quais são os conflitos que você vive lá na sua família, eu não sei quais são os desafios que você tem lá, talvez no relacionamento com seus pais, talvez no relacionamento com seus filhos, talvez, eu não sei, no relacionamento com seu cônjuge, já talvez uma dificuldade, querido, mas é preciso praticar o perdão. Pastor, mas não merece, irmãos, o perdão, nenhum de nós merece o perdão. Você merece o perdão de Deus? Eu não mereço o perdão de Deus, você também não merece, mas nós temos o perdão de Deus, amém? Mesmo não merecendo, o Senhor nos dá um perdão. Você lembra da oração do Pai Nosso? A oração básica que todo cristão sabe, todo cristão aprende, a oração do Pai Nosso. Perdoai o quê? As nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos ofendeu. Então, é coisa básica da vida cristã, está exercendo o perdão. Então, o desejo do meu coração é que você esteja colocando em prática, é que você esteja perdoando. Amém?